Abra sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 14. Vamos voltar à nossa série. João 14. Vamos ler a partir do verso 15. Evangelho de João, capítulo 14, a partir do verso 15. Acompanhe a leitura. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos. Voltarei para junto de vocês. Mais um pouco, e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo. Vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos os guarda. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então Judas, não o Iscariotes, disse a Jesus: por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhe disse. Deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Vocês ouviram que eu disse: vou e volto para junto de vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres com a minha ida para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Isso eu falei agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês creiam. Já não falarei muito com vocês, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele não tem poder sobre mim. No entanto, faço isso para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Até aqui. Amém. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, como somos gratos a Ti pelo culto até aqui, por cada leitura em que podemos ouvir a Tua voz, por cada resposta que podemos Te dar em oração e em cânticos. E nesse momento, Deus, pedimos mais uma vez, ilumina nossa mente, Pai, e que apesar de mim, que o Teu Espírito e a Tua Palavra venha edificar mais uma vez corações aqui nessa noite. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Vocês já lidaram muito com despedidas?
gosta de despedidas? Será que você é um daqueles que já foi uma rodoviária à noite em uma despedida? Ou algo semelhante, situação semelhante? Se você já foi à noite numa rodoviária para uma despedida, você vai saber do que eu vou falar. Aqui, talvez até mais, no interior, muita gente conhece essa cena de perto. Muitas vezes, eu presenciei algumas, do pai que arruma a mala porque o trabalho aqui não deu, e aí ele vai para São Paulo, vai tentar a vida lá no Sudeste. A mãe ali fica no portão, muitas vezes segurando o choro. Às vezes tem uma criança, né, agarrada na perna daquele homem, sem entender direito por que ele está indo, só sabendo que ele está indo. O ônibus sai, aquela criança fica ali, olhando a poeira da estrada, a fumaça do ônibus, com um aperto no peito que a criança nem entende, nem sabe dar um nome para ele, para aquele aperto. Talvez alguém aqui não precise nem recorrer à imaginação, porque talvez tenha presenciado, tenha vivido algo assim. Talvez tenha alguém aqui que foi a criança lá no portão. Ou talvez a sua perda tenha sido definitiva. Um pai que morreu cedo, como no meu caso. Meu pai faleceu, ele tinha 29 anos. Tinha menos idade do que eu tenho hoje. Talvez uma mãe que se foi, talvez as duas coisas. E a casa nunca mais foi a mesma depois daquela partida. Se é assim, você conhece por dentro uma palavra que a maioria só conhece de ouvir falar, ou pelo menos conhece uma parte desse sentimento, que é o de ser órfão, o de estar sozinho, desamparado, sem ter quem cuide. Guardem essa palavra, órfão. Agora, volte comigo àquela sala onde o texto acontece, desde lá do capítulo 13, quando a gente iniciou essa série. 11 homens acabaram de ouvir que o mestre vai partir. Pensem no que Jesus era para eles, irmãos. Pense novamente. Ele não era apenas um professor. Jesus era o centro de tudo para aqueles homens. Foi ele quem os chamou, foi ele quem os alimentou, foi ele quem os defendeu. Era ele que decidia o rumo na hora seguinte, no dia seguinte, na manhã seguinte. Eles largaram redes, aqueles homens largaram suas casas, alguns largaram famílias para seguir Jesus Cristo. Por 3 anos. Tudo o que aqueles homens tinham na vida era Jesus. E agora ele diz que vai embora e que para onde ele vai, eles não podem ir. Vocês entendem o que aqueles homens estavam sentindo, irmãos? Conseguem pensar? Exatamente o que sente a criança no portão. Sem chão, sem amparo, sem saber o que será deles quando o ônibus partir. E é aqui que o nosso Senhor faz algo, irmãos. Ele não ignora esse medo daqueles homens, mas ele nomeia, ele dá um nome. Ele olha para aqueles homens e usa exatamente as palavras que estavam na garganta deles. Não vos deixareis órfãos. Que promessa é essa, irmãos? Como ele pode partir ao mesmo tempo e ao mesmo tempo garantir que eles não ficarão sozinhos? Porque convenhamos, ou a pessoa fica ou ela vai.
Como é que ele vai e eles não vão ficar sozinhos? Como é que Jesus vai embora e mesmo assim promete que eles não ficarão desamparados? Veja, a gente continua na mesma sala. Na sala onde Jesus lavou os pés daqueles homens, inclusive do traidor. Na sala que houve a ceia. Na sala em que Jesus anunciou o traidor e que Judas foi embora. A gente continua na mesma sala, na mesma noite, ainda. Mas é preciso ver, irmãos, como esse texto ele se liga ao que a gente ouviu no último sermão dessa série. Lembram que Jesus consolou aqueles corações turbados, falando de uma casa? Na casa de meu pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. Poucos versículos antes, ainda no capítulo 14. Aquela era a resposta para o futuro, um lugar garantido no céu. Mas, se pudéssemos ouvir, irmãos, o pensamento dos discípulos, talvez eles estivessem dizendo: Senhor, isso é ótimo, para o futuro. Mas e agora? Enquanto o Senhor estiver longe, quem é que cuida de nós? Exatamente essa pergunta que Jesus responde a partir do versículo 15. E a resposta, irmãos, tem um nome. E aqui a gente precisa entender uma palavra, irmãos. Porque essa palavra ela vai governar o texto que a gente vai meditar nessa noite. Jesus ele promete outro consolador. Outro consolador. A palavra aqui no grego, irmãos, paracleto, literalmente significa aquele que é chamado para ficar ao lado. Às vezes a gente perde um pouco do peso da palavra nas nossas traduções, porque o nosso vocabulário é muito pobre para alcançar a riqueza que é o vocabulário grego. Então, talvez uma palavra só não traduza exatamente o peso que isso tem. É por isso que algumas Bíblias elas vão variar de acordo com sua tradução. Dependendo da sua tradução aí, está consolador, como na minha. Mas dependendo da sua tradução, pode estar auxiliador, ajudador, advogado. É alguém chamado para vir para o seu lado. Outro consolador aí é alguém chamado para vir para o seu lado, para defender, para amparar, para encorajar, para socorrer. É um amigo que aparece quando todo mundo some. E aí há um detalhe, irmãos, nessa promessa que muda tudo. Jesus diz outro consolador, veja, outro. Isso aqui, irmãos, no grego, essa palavra outro também é importante a gente pensar. Porque, primeiro, significa que já havia, se é outro consolador, já havia um primeiro consolador. Certo? E quem era esse outro consolador? Era ele mesmo. Quem era esse primeiro consolador, no caso? Era ele mesmo. Por 3 anos, Jesus foi o paracleto, foi o consolador, foi o ajudador daqueles homens. Foi quem esteve ao lado deles, foi quem os defendeu, foi quem os amparou, foi quem os socorreu. Agora ele diz, quando eu partir, virá outro, para fazer por vocês o que eu tenho feito. E ele vai fazer para sempre. É isso, irmãos, que precisamos contemplar nessa noite. Então, ouçamos então a primeira promessa aqui. Versículo 16, veja. Versículo 16. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Essa é a primeira promessa, irmãos. O Consolador, o outro Consolador que vem.
E a primeira coisa que precisamos entender é quem é esse Consolador, porque há muita confusão hoje. Reparem que Jesus não diz, vos dará alguma coisa. Ele diz, vos dará outro Consolador. E ao longo aí de todo o texto que a gente leu, ele se refere ao Espírito como ele, ou seja, como uma pessoa, não como isso, como se fosse uma coisa. O Espírito Santo, irmãos, não é uma energia, como alguns ensinam. O Espírito Santo, ele não é uma força. O Espírito Santo, ele não é um fluido que se derrama. Ele não é uma sensação boa que sobe no culto e depois desaparece. O Espírito Santo é uma pessoa. Uma das 3 pessoas da Santíssima Trindade. Tão Deus quanto o Pai e o Filho. Ele pensa, ele ensina, ele se entristece, ele ama. E é assim que precisamos tratá-lo, irmãos. Não como um poder que se usa, mas como uma pessoa divina, com quem se tem comunhão. Esse é o Espírito Santo. E vejam agora a palavra que eu já destaquei, outro Consolador, outro. No grego, irmãos, essa palavrinha aí, outro, ela também precisa ser melhor explicada, porque no grego há mais de uma palavra para se referir a outra coisa. Uma delas significa outro do mesmo tipo. E a outra é quando é para se referir a outro de um tipo diferente. E a palavra aí usada no grego, em grego, no original, significa outro do mesmo tipo. Jesus está dizendo que virá outro Consolador, outro do mesmo tipo que ele. Não outro diferente, mas outro igual. É como se Jesus dissesse, vocês tiveram a mim ao seu lado por 3 anos, agora virá outro, exatamente do mesmo tipo, com o mesmo coração, com o mesmo caráter, com a mesma ternura. Virá outro. O Espírito que vem, irmãos, não é um substituto de segunda categoria. O Espírito, ele é tão marcado pelo caráter de Jesus que sua vinda é, em certo sentido, a vinda do próprio Cristo aos seus. Por isso, no versículo 18, veja, logo depois de prometer o Espírito, Jesus pode dizer o quê? Voltarei para vós outros. Voltarei. Mas quem vem é o Espírito. Não é um estranho, irmãos, que chega quando Jesus sai. É o Espírito de Cristo que torna Cristo presente em nós. Isso, meus irmãos, muda muita coisa. Porque significa que o Espírito Santo, ele nunca vai nos levar, por exemplo, para longe de Jesus. Um espírito que aponta para si mesmo, irmãos. Um espírito que faz espetáculo. Um espírito que se torna o centro de um culto, com seus movimentos. Que desvia os olhos do Salvador. Esse não é o Espírito de Cristo. Já ensina muitos teólogos que o Espírito Santo é como se fosse um holoforte. Ele está ali para iluminar, destacar e dar ênfase em Jesus Cristo. Um Espírito que fica apontando para si mesmo, que fica dando espetáculo, que desvia os olhos do Salvador Jesus Cristo para si próprio, não é o Espírito de Cristo. O Espírito Santo verdadeiro sempre faz uma coisa: ele engrandece Jesus
e nos aproxima dele. Esse é o papel, um dos papéis do Espírito Santo. E reparem, aí no versículo novamente, reparem no para sempre. A fim de que esteja para sempre convosco. Jesus, ele esteve com eles por 3 anos e depois partiu. O Espírito, ele não parte, desde que veio. Ele vem para ficar. Nenhum crente, irmãos, verdadeiramente convertido, não estou falando de frequentador de igreja, mas nenhum crente verdadeiramente convertido foi abandonado pelo Espírito de Deus. E vejam onde ele fica. Lá no final do verso 17, veja, ele habita convosco e estará em vós. Pensem nisso, irmãos. Ele habita convosco e estará em vós. No Antigo Testamento, a presença de Deus habitava no tabernáculo, depois no templo, um lugar de pedra, longe. Era necessário uma procissão para se ir 1 ou 2 vezes no ano. No Santo dos Santos só entrava um sumo sacerdote. Agora Jesus anuncia, irmãos, pensem comigo, Jesus está anunciando para aqueles homens algo que teria feito aqueles judeus tremer. O próprio Deus virá habitar dentro de vocês. O templo já não é de pedra. O templo agora é gente. É você, irmão. É você, minha irmã. Mas antes disso, no versículo 15, há algo que não podemos pular. Veja, se me amais, guardarei os meus mandamentos. Reparem que essa é a porta de entrada de toda promessa. Jesus, ele está dizendo, o amor verdadeiro por mim não fica no sentimento. Ele se prova na obediência. E não me entendam mal, irmãos. Veja, não é obedeça o bastante para merecer o Espírito. Não é isso. Bem, sabemos a respeito disso. É o contrário, irmãos. Jesus, ele promete o Espírito exatamente porque sem ele aquela exortação seria inútil. Nós não teríamos força para guardar mandamento nenhum. Ele manda obedecer e aí no mesmo fôlego ele promete aquele que vai nos dar o vigor de obedecer. A ordem da obediência, ela já vem com um dom, com um presente que torna a obediência possível, que é o outro Consolador. E isso, irmão, já é uma palavra para nós. Porque há quem meça o amor a Cristo pela emoção, às vezes, que sente no culto, no domingo. Mas a régua que Jesus dá, irmãos, é outra. Como é que você tem vivido de segunda a sábado? O amor a Cristo se mede na obediência à sua palavra. Lá no seu trabalho, lá no seu lar, no seu casamento, com a sua língua, na forma que você administra os recursos que chegam para você. E a boa notícia, irmãos, é que você não precisa dar conta disso na sua força. O Consolador foi dado justamente para capacitar, porque sem ele não daríamos conta. Mas existe no versículo 17, irmãos, uma palavra solene que precisa ser dita. Veja, observe. Jesus diz que o Espírito é aquele que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece.
Reparem, não é que o mundo não queira, simplesmente, é que não pode. O homem natural, por mais inteligente que seja, ele não tem como enxergar as coisas do Espírito. Não tem. Para ele isso é loucura. 1 Coríntios 2,14. É dom, irmãos. Isso é um presente que Deus concede aos seus. E o mundo inteiro fica fora. E todo o mundo inteiro, restante, fica fora. E isso, irmãos, deve produzir em nós duas coisas. Porque há alguns que se orgulham de ser crente. Que acreditam a si mesmo, a própria inteligência, a própria expertise. Porque eu ouvi e tive a decisão inteligente de aceitar, de ser cristão, de confiar em Cristo, de crer em Cristo, de viver essa vida, e se orgulha disso, achando que ele tem mérito algum, e às vezes até com soberba. Mas, irmãos, isso, ao contrário, deve nos produzir, primeiro, humildade. Humildade porque não fomos nós que nos qualificamos, irmãos. Se você conhece hoje o Espírito, é porque Ele o alcançou por pura misericórdia de Deus. Outra coisa, irmãos, que deve ser produzido em nós é gratidão. Porque quem estava tão cego quanto o mundo, quer eu e você, hoje enxerga. E um dia teve os olhos abertos. Talvez você seja o único crente na sua casa. Talvez você viva com parentes que zombam da fé, que não entendem por que você vem à igreja. Talvez você trabalhe cercado de gente que faz piada com o nosso Deus. E vez ou outra, talvez bata aquele sentimento em você de que você está sozinha nessa. Que você está sozinho nessa. Ouça, irmãos, a promessa do Senhor nesses primeiros versos. Você não está sozinha. O Consolador, ele não fica aqui no prédio esperando o domingo chegar. Não, irmãos. O Consolador habita em você. Lá na sua cozinha. Lá no seu trabalho. Lá na madrugada de choro. O mesmo Deus que os anjos adoram faz morada dentro de você, meu irmão e minha irmã. Ele não vai embora. Você pode estar até sozinha numa casa, no seu lar, mas nem por um instante, irmãos, você está de fato sozinha na sua vida, porque o outro Consolador, o nosso Deus, habita em você. E é justamente essa presença que vai fazer Jesus dizer, nos versos seguintes: agora vem uma segunda promessa no versículo 18. Veja: não deixareis que fiquem órfãos, voltarei para vós outros. A segunda promessa, irmãos, é o lar que Deus faz. Ouça a delicadeza do Senhor aqui, irmãos. Ele sabia exatamente o que ia no peito daqueles homens. Não precisou que ninguém dissesse. Ele olhou para aquele medo sem nome e ele deu um nome.
Vocês estão com medo de ficar órfãos. E é verdade. É o que eles seriam. Sem a proteção do Espírito, irmãos, é isso que somos, órfãos, expostos a toda fraude, a toda injustiça, incapazes de nos governar, incapazes de qualquer coisa por nós mesmos. Aqueles homens estavam certos em ter medo. O erro deles era achar que o erro deles não era achar que precisava de amparo, irmãos. O erro deles era achar que ficariam sem o amparo. Porque Jesus diz: não vos deixarei órfãos. E então explica como, no versículo 23. Observe, esta é uma das grandes promessas de toda a Bíblia, irmãos. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Ouçam bem, irmãos. Quem é que vem? Viremos. Veja, quem é que vem? No plural. O Pai e o Filho. E o que é que fazem? Morada. Fazem casa. Fixa residência. Meus irmãos, vocês percebem o que é que Jesus está dizendo aqui? No sermão passado, nós ouvimos que ele foi preparar um lar para nós na casa do Pai, para o nosso futuro na eternidade. Hoje, ouvimos o outro lado da promessa. Enquanto ele prepara o nosso lar, o Espírito nos prepara nós como lar aqui. Cristo está aprontando uma casa assim para nós no céu, e o Espírito está nos aprontando para ser casa de Deus aqui na terra. Percebem a grandeza disso? Pensem no que é um lar de verdade. Pensem comigo. Todos nós, com certeza, já entramos em casas onde o ambiente era frio. A gente senta ali na ponta da cadeira, olha o relógio, fica aliviado quando pode ir embora. Mas também todos nós já entramos em casa onde, com 5 minutos, a gente já está à vontade, rindo, já serve o café sozinho. E quando vê, já passou horas. Essa é a diferença entre um lugar onde a gente cabe e um lugar onde a gente se senta em casa. Pois é isso, irmãos, que o Espírito Santo faz. Ele faz de você um lugar onde o Pai e o Filho se sentem em casa. Veja, não é uma visita de 5 minutos, irmãos. Não é uma passagem rápida no domingo à noite, quando a gente vem cultuar. A gente está falando de morada, de casa. Deus se instalando. E meus irmãos, se essa verdade tão graciosa não nos derrete, eu não sei mais o que vai nos derreter. Olhe para você, meu irmão e minha irmã. Pense em você por um instante. Olhe para o que você é. Olhe para o coração que você conhece por dentro. Lembre dos pensamentos que ninguém sabe, das quedas repetidas, a vergonha que você esconde até da sua própria família. Você olharia para uma vida dessas e diria: aqui é um lugar onde Deus gostaria de morar? Nunca. Nós olharíamos para nós mesmos e diria, no máximo, que é um barraco caindo. Não a morada do rei,
E no entanto, irmãos, é isso que o Deus 3 vezes santo diz da alma que Cristo comprou: aqui eu quero morar. E veja, não é porque a casa era bonita, mas é porque o Filho a comprou com o sangue, irmãos. E o Espírito é quem está reformando. Que amor é esse, igreja? Que Deus é este que não apenas nos perdoa de longe, mas vem morar dentro. E isso explica, irmãos, uma coisa que muitos de vocês, que muitos de nós vivem e às vezes não entendem. Porque a vida cristã, ela dói tanto. Por quê? Porque depois que você se converteu, parece que Deus mexeu em tudo. Cobrou áreas que você achava tranquilas, derrubou coisas que você gostava, apertou coisas que você não esperava. C.S. Lewis, ele explicou isso de um jeito que eu nunca vou esquecer. Ele disse: imagine que você é uma casa velha e Deus chega para reformá-la. No começo, você entende o que ele faz. Ele conserta ali o telhado que está gotejando, ele tapa ali os buracos na parede. E aí, isso faz sentido no começo. Mas aí, de repente, ele começa a derrubar paredes. E dói, de um jeito que parece não ter explicação, quando as paredes são derrubadas. E é porque ele está construindo algo diferente do que você imaginava, irmãos. Você achava que ia virar uma casinha ali decente. Mas o Espírito, ele está fazendo um palácio. E não é para engrandecer você não, irmãos. É porque ele mesmo pretende morar ali. É porque ele mesmo é quem habita ali. Irmão, se a mão de Deus tem apertado a sua vida, entenda, isso não é abandono na vida do cristão. Isso não é abandono da vida do crente. É obra. É o preparador do lar arrumando a casa para o rei. Mas reparem que isso não é automático. Jesus é muito claro. Versículos 21, 23, 24. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ele segue mais à frente: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Aí mais à frente: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. O Pai e o Filho, eles não fazem morada em todas as pessoas da terra, sem distinção. Fazem morada nos que amam a Cristo e guardam a sua palavra. E ninguém precisa aqui, irmão, se enganar, porque a prova ela é visível. Onde não há nenhum apreço pela palavra dele, onde a vida corre inteiramente por outros trilhos, ali não há evidência de que Deus fez morada. Mesmo que tenha nascido na igreja, crescido na igreja, casado na igreja, sido batizado na igreja e viva na igreja. Por isso faça essa pergunta a si mesmo hoje, com sinceridade: a minha vida é um lugar onde Deus está em casa? É um lugar onde seria ele um estranho olhando para o relógio? Agora, deixe-me falar ao coração de quem talvez carregue, mesmo que não carregue essa palavra órfão na pele, mas talvez carregue sentimento semelhante, experiência semelhante, de solidão, de algo semelhante. Você que talvez ficou no portão, vendo o ônibus partir de maneira figurada. Você que talvez enterrou um pai ou uma mãe cedo demais e sentiu que a casa nunca mais teve o mesmo cheiro. Talvez você que perdeu um cônjuge e dorme numa casa silenciosa.
Você que hoje está aqui sem que ninguém pergunte se você almoçou. Ouça a palavra do teu Senhor, irmãos. E ouça como quem ouve o próprio Deus falando. Não vos deixareis órfãos. Não há um só cristão desamparado nesse mundo, irmãos. Você pode estar sem pai nessa terra, mas o Pai Celestial faz morada em você. Você pode não ter mais ninguém para quem contar as suas noites, mas o Consolador está aí ao seu lado, dentro de você, sem nunca ter saído depois que entrou. O mundo ele pode te deixar. Familiares, amizades, o teu Deus não deixa. Ele não é visita na casa do crente, na vida do crente, no crente. Ele é morador. Ele habita. E é essa presença que produz um fruto, irmãos, que o dinheiro não compra, que as circunstâncias não tiram. Porque tendo prometido o Consolador e a morada, Jesus agora vai deixar aos seus uma última coisa, que é a herança mais desejada do mundo. Veja, Jesus prometeu o Consolador, Jesus ele prometeu a morada, e agora ele deixa aos seus a sua última herança, versículo 27. Observe. Deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Deixo com vocês a minha paz lhes dou. E não como o mundo dá. Essa é a terceira promessa, irmãos. A paz que ele deixa. Mas antes da paz, uma palavra rápida sobre o ensino no verso 26. Veja. O Consolador, o Espírito Santo, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Repare no que isso garantiu àqueles homens. Versículo 26. O Espírito, ele lhe traria a memória, com fidelidade, tudo o que Jesus ensinara. É por isso, irmãos, que nós temos os evangelhos. Os evangelhos, irmãos, não são lembranças confusas de velhos tentando recordar coisas de 30 anos atrás. Não. São registros guardados pelo próprio Espírito de Deus. Esta Bíblia que está nas suas mãos é fruto dessa promessa, do versículo 26. E há uma consequência prática. Veja, se o Espírito ensina e faz lembrar o que Jesus disse, então o Espírito ele nunca vai te levar para longe da palavra. Acredito que eu não preciso alertar a se ter cuidado com quem diz ter uma nova revelação. Aliás, essa é a raiz de todas as seitas, profetas que tiveram novas revelações. Uma verdade, cuidado com quem diz ter uma nova revelação, que muitas vezes se trata de coisas que não estão na Bíblia, que contradizem a Bíblia. O trabalho do Espírito hoje, irmãos, uma vez o cânon fechado, o livro, as escrituras fechadas, o trabalho do Espírito Santo hoje não é acrescentar coisas novas, é iluminar aquilo que Cristo já disse, aquilo que já foi revelado, aquilo que já está escrito. Agora, a paz. Vamos à paz, a promessa da paz que ele nos deixa. Vejam a delicadeza da expressão, irmãos. Deixo-vos a paz. É a linguagem aqui, irmãos, de quem faz o testamento. Deixo-vos. De herança. Como um pai que ao partir deixa uma herança aos filhos. E qual é a herança de Cristo? Não é ouro, não é terras, não são terras. A sua paz. A minha paz vos dou. Mas ele acrescenta algo decisivo, veja.
Não vos dou como dá o mundo. E aqui está o contraste que a gente precisa entender, irmãos. A paz que o mundo oferece depende inteiramente de circunstâncias. É a paz que tem as contas de quem tem as contas pagas, o exame que deu bom, a família em ordem. É uma paz que dura enquanto tudo dá certo. E aí, no primeiro telefonema ruim, essa paz vai embora. É a paz de superfície, dessas que se compram por um fim de semana, mas acaba na segunda-feira. Essa é a paz do mundo. A paz de Cristo é outra coisa. Ela não nasce da ausência da tempestade, não é isso. Eu sei que tem igreja com letreiro, venha e pare de sofrer agora. Antibíblico. A paz que Cristo nos deixa como herança não é ausência de tribulação, não é ausência de tempestade. Essa paz, ela nasce da presença dele, do nosso Deus, justamente na tempestade. E pensem em quem está dizendo isso, irmãos. Pensem em Jesus ao dizer isso. É um homem a poucas horas de ser preso, de ser açoitado, de carregar um madeiro enquanto é chicoteado, de ser colocado coroa de espinhos em sua cabeça, de ter cravos cravados nas mãos, nos pés. Não é um homem tranquilo falando de tranquilidade. É o Salvador, irmãos, ao caminho da cruz, dizendo: a minha paz, a paz que me sustenta agora, nesse momento que está por vir, é essa minha paz que eu deixo para vocês. É por isso, irmãos, que existe gente que enfrenta situações tão terríveis de maneira descansada no Senhor. E às vezes pessoas lá fora não entendem. Às vezes dizem que é força de personalidade, ou é porque a pessoa é fria. É a paz de Cristo, que só o Espírito derrama no coração. E note que essa paz, ela vem junto com tudo o que já vimos. É porque o Consolador veio, é porque Deus fez morada em você, que existe paz, enquanto o chão treme às vezes. A sua paz, ela não está apoiada nas suas circunstâncias. A nossa paz, a paz que Deus nos deixa, está apoiada justamente em quem habita em nós. É porque Ele habita em nós que podemos desfrutar dessa paz, que podemos herdar essa paz. E aí o texto termina mostrando exatamente por que essa paz é segura, versículo 30. Já não falarei muito com vocês, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele não tem poder sobre mim. Não há nada em Cristo que dê ao diabo qualquer direito, qualquer brecha, qualquer poder. É isso que Jesus está dizendo no versículo 30. Então, no versículo 31, irmãos, o que é que ele diz? Assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o meu Pai me ordenou. Ouçam bem, irmãos, porque isso desfaz qualquer ideia de que Jesus foi vencido na cruz. Ele não caminhou para a cruz, igreja, porque perdeu a queda de braço contra Satanás. Ele caminhou para a cruz por duas razões, e ele mesmo vai declarar, ele mesmo declarou. Primeiro, porque amava o Pai. Segundo, porque obedecia ao Pai que amava, que ama. A cruz, ela não foi derrota. Pelo contrário, já foi pregado isso aqui. A cruz, ela foi amor e foi obediência, levado até as últimas consequências, levado até o fim.
E é justamente por isso que a paz que ele nos deixa é inabalável. É porque ela foi comprada por alguém que nunca esteve em desvantagem, nem por um segundo. E assim, irmãos, aqueles homens que se sentiam prestes a ficar órfãos, recebem em poucos minutos 3 promessas que acabamos de ver, que muda tudo. Volte comigo à rodoviária, onde começamos. O ônibus partindo, a poeira subindo, a criança no portão, sem entender direito o que é que estava acontecendo, sabendo apenas que está ficando para trás, aquele aperto no peito que não tem nome. Aqueles 11 homens, irmãos, naquela sala, eram aquela criança. O centro da vida deles estava indo embora e eles não podiam segui-lo. Tudo que eles apostaram estava prestes a partir pela estrada. Mas agora nós já sabemos o que Jesus fez. Ele não fingiu que a partida não doía. Ele não mandou que fossem fortes. Ele fez algo muito melhor. Ele deixou 3 promessas nas mãos daqueles homens assustados. Vem outro Consolador, do mesmo tipo que eu. Ele vai ficar com vocês para sempre. O Pai e eu viremos fazer morada em vocês. E deixo com vocês a minha própria paz, que o mundo não pode nunca tirar, roubar de vocês. E tudo isso cabe numa só frase. E a frase é: não vos deixareis órfãos. Ouçam com atenção, irmãos. Porque aqui está a diferença entre a nossa dor e a dor do mundo. Quando um pai vai embora naquele ônibus, ele fica longe. Ele pode mandar dinheiro, ele pode ligar nos finais de semana, mas ele não está presencialmente com o filho. A distância é real. Mas o nosso Senhor fez o que nenhum pai da terra consegue fazer. Ele partiu. E aí, ao partir, ele ficou mais perto do que antes. Já pensou nisso? Quando ele esteve na Galileia, ele estava ali com os discípulos. Depois de partir pelo Espírito, ele passou a estar nos discípulos. Percebe a diferença? Na Galileia ele estava com os discípulos. Depois da partida, ele passou a estar nos discípulos. Habitar nos discípulos. Vocês entendem isso, irmãos? Aquela partida não afastou, mas aproximou. Não nos deixou órfãos, mas nos fez casa de Deus, templo e morada do Espírito. E é isto que eu quero que você leve daqui hoje, irmãos. É isso que eu quero que você se agarre com as 2 mãos quando a noite chegar. Você não é órfão. Você pode ter sido deixado por gente que amava. Você pode ter enterrado quem mais faz falta. Você pode estar sozinho na sua casa, sozinho na sua fé, sozinho na sua dor, mas você não está desamparado, meu irmão e minha irmã. Porque nesse exato instante, o Deus que criou as estrelas, o Deus criador do universo, ele habita em você. Ele habita em você. Ele não é visita, igreja, em sua vida. Ele é morador. Ele não vai partir. Não há ônibus que o leve. Ele não se cansa. Foi Ele quem escolheu você e que fez de você casa e que comprou com sangue. E se hoje você olha para a sua vida e pensa: eu não sirvo de morada para Deus, eu falho demais, você tem razão. E é por isso que é graça e não merecimento.
Ele não veio morar em você porque a casa estava pronta. Ele veio para reformar. E enquanto doer, e vai doer, porque parede caindo dói, lembre-se de que é a mão do preparador do lar, aprontando a casa para o rei que já mora nela, que já habita nela. A criança no portão fica olhando a estrada vazia, mas o cristão não, irmãos. O cristão olha para dentro e descobre que a presença nunca partiu, que a presença sempre esteve ali. Aquele ônibus não levou o nosso Senhor para longe. Ele voltou pelo Espírito. E Ele entrou pela porta do nosso coração para nunca mais sair. Descanse nisso, igreja. Você tem um Consolador ao seu lado. Tem o Pai e o Filho morando em você. E tem uma paz que este mundo não sabe dar. Você não está sozinho, meu irmão e minha irmã. E nunca estará. Amém. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso